Canal Azeda. Eu estou com Bento Vinagre, ele é da Associação de Estudantes da Ilha de Taparica, EITA. Essa associação fez várias paradas aqui na Praça de Mar Grande, reivindicando o serviço de transporte marítimo. E agora, com esse trágico acidente, o que é que você diz às autoridades? Então, o nosso intuito agora é fortalecer o movimento aqui de impedimento para que haja fiscalização adequada, para que haja uma mudança. Por exemplo, as mesmas pessoas que liberavam essa lancha na condição que a lancha estava, são as pessoas que estão fazendo a investigação hoje em dia. Então a gente pede para que haja, por exemplo, uma intervenção, um acompanhamento de órgãos como a OAB, para que a gente fiscalize com mais organização e que haja uma perícia neutra para antes de liberar para a população, para que a gente não continue refém, né, do interesse dos empresários, dos donos, de quem manda aqui. Vocês que lutaram tanto para melhorar e para isso não ter acontecido, e você hoje presenciar essa tragédia, qual é seu sentimento? Olha, o sentimento realmente é aquele de... É uma aflição, nós somos desassistidos aqui, né? O que a gente percebe na maioria das vezes é que, independente da movimentação que a gente faça, eles fazem o que querem, né? Então, a nossa maior intenção hoje em dia é aproveitar esse momento que é trágico e não deixar essas mortes acontecerem em vão. E a gente aproveitar esse momento e conseguir um movimento profícuo e modificar de fato de maneira efetiva isso que a gente tenta modificar há muitos anos. Tirar da mão deles, no caso, tirar da intenção, como eles fazem, como quiserem o tempo todo. A gente quer pelo menos uma organização, a gente quer ser tratado como gente, né? O nosso intuito principal é esse. Será que para poder melhorar precisa ter acontecido uma tragédia dessa? Infelizmente, está claro que sim para eles, né? Isso está muito mais que claro, porque foi extremamente anunciado. A lancha que estava em situação, uma lancha que não tinha como continuar, é uma lancha que todo mundo, toda a população conhecia. Provavelmente você, como cidadão daqui da ilha, quando chega próximo, você sabe que era cavalo marinho 1, você não embarcava. Então, se cada pessoa daqui da ilha sabia que a lancha não prestava, naturalmente os donos, naturalmente os marinheiros que trabalhavam na lancha, sabiam das condições da lancha. Então, mantiveram porque não tem respeito, não tem nada que os impeça de fazer o que querem. E a gente agora está querendo modificar isso. O sentimento que você tem que foi uma tragédia anunciada? Totalmente, totalmente. E como é algo que estava na iminência o tempo todo de acontecer, quando ocorreu, eu tomei aquele susto, mas algo que a gente já, de fato, né, já imaginava que podia acontecer em algum momento. E aí eu fui abraçar meu filho logo depois, pensando, nossa, podia ser ele, né? Podia ser ele, podia ser minha mãe, que foi um dia antes, podia ser qualquer pessoa, como foram várias pessoas aqui da ilha. Então, a gente tem que buscar quem tem responsabilidade disso, porque há responsáveis, né? Se fosse um acidente, caísse um raio em cima, a gente poderia ter uma sensibilidade diferente, mas não foi assim, foi premeditado, então não houve sensibilidade. E se não houver mobilização, não vai haver sensibilidade da parte deles, jamais. O que é que você espera na justiça, vocês? Então, como eu disse, a gente espera um inquérito de instituições neutras, ou que haja pelo menos uma fiscalização de figuras neutras, para que não continue, no caso, na mão dessas pessoas que têm interesses econômicos, que não têm nenhum tipo de respeito pela ilha, todo o poder sobre um transporte que a gente depende, entende? É muito interessante que você tenha bastante cuidado quando vir na grande mídia, em alguns lugares, quando aparece um advogado das empresas dizendo que os responsáveis pelo acidente foi o pessoal que estava na lancha porque se jogou para um lado. Olha, não teria como ter tido esse tipo de cuidado se, por exemplo, a lancha não estivesse na condição que estava. Uma lancha, por exemplo, maior não viraria se a galera se locomovesse para um lado, se não tivesse passado por cima de um banco de areia na condição que estava, de tempo. Então tem que ter muito mais sensibilidade, tem que ter cuidado e olhar por todos os âmbitos antes de fazer algum tipo de julgamento. Essa associação dos estudantes EITA podem falar com propriedade, porque foi um dos lutadores, sempre lutando por essa causa daqui da lancha. Fica registrado a EITA no Canal Azeda. Canal Azeda.